Boa noite, Dom. Eu não sei bem por que decidi contar isso agora, depois de tanto tempo. Talvez seja porque daqui a alguns meses completo 10 anos de formado. 10 anos. Parece outra vida. Quando você atinge uma certa estabilidade, a memória começa a remexer em coisas que você preferia ter deixado enterradas. E tem um período da minha vida, um específico, que ficou guardado a 7 chaves. Não por vergonha, mas por receio. Um receio de que, ao falar sobre ele, eu pudesse, de alguma forma, reabrir uma porta que me custou muito a fechar. Mas vamos lá. Meu nome é Daniel e, aos 20 anos de idade, eu estava no meu limite. Era meu 3º ano de cursinho. 3º. Para quem não viveu essa realidade, talvez não signifique muito, mas para mim era um atestado de fracasso. Eu vinha de uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece e onde a notícia de que o filho do doutor fulano passou em medicina na Federal vira o assunto do mês. Meus pais não eram ricos, longe disso. Meu pai era representante comercial e minha mãe, professora. Eles juntaram cada centavo que podiam para me manter na capital, pagando o cursinho pré-vestibular mais renomado da região. A pressão não vinha em forma de cobrança direta, nunca veio. Vinha nos suspiros cansados do meu pai ao telefone, no tom falsamente animado da minha mãe perguntando: "E aí, filho, tá confiante esse ano?" Nos 2 primeiros anos eu morei num pensionato de uma senhora evangélica, Dona Célia. Era um lugar limpo, organizado e mortalmente silencioso. O problema é que a rigidez dela me sufocava. Sem visitas, horário para chegar, luzes apagadas às 10 da noite. Como eu ia estudar para uma prova como a de medicina com o quarto escuro às 10 da noite? No 3º ano, eu não aguentei. Bati o pé e disse aos meus pais que precisava de um lugar só meu, ou pelo menos com mais liberdade. A verdade é que meu desempenho tinha caído. Eu estava exausto, desmotivado. Aquele silêncio do pensionato só amplificava a voz na minha cabeça que dizia que eu era uma fraude, que nunca ia conseguir. A solução veio na forma de um anúncio pregado no mural do próprio cursinho. Vaga em República Mista, ambiente focado nos estudos, preço acessível. O preço era, de fato, o maior atrativo. Era quase metade do que meus pais pagavam para a Dona Célia. Liguei na mesma hora. Quem atendeu foi um cara com uma voz arrastada de quem acabou de acordar. Era o Flávio. Ele me explicou que a casa era enorme, um sobrado antigo, e que moravam 5 pessoas lá, todas estudantes. A vaga era para um quarto individual, o que me pareceu um luxo. Marquei de visitar no dia seguinte. A casa ficava a umas 15 ou 20 quadras do cursinho. Era uma rua residencial, arborizada, mas o imóvel em si parecia deslocado. Era um casarão velho, com a pintura descascada e um pequeno jardim na frente que estava tomado por mato. Tinha um ar de abandono de algo que viveu dias melhores há muito, muito tempo. Toquei a campainha, que não funcionou. Bati na porta de madeira maciça e depois de 1 minuto, o tal Flávio abriu. Ele era mais velho do que eu imaginava, devia ter uns 28, 30 anos. Magro, com olheiras profundas e um jeito de se mover que era ao mesmo tempo lento e agitado. Ele já estava na faculdade, cursava engenharia civil. Era o que o pessoal chama de veterano, o responsável informal pela República. "E aí, Daniel, né? Entra aí." A casa por dentro era ainda mais cavernosa do que parecia por fora. O pé direito era altíssimo, o que dava uma sensação de vazio. Os móveis da sala eram uma colcha de retalhos de doações e coisas achadas na rua. Um sofá rasgado num canto, uma estante de metal torta cheia de livros e apostilas velhas. O ar era pesado, com um cheiro que misturava mofo, poeira e o café requentado que vinha da cozinha. Era o oposto exato do pensionato da Dona Célia. E por incrível que pareça, eu senti um alívio. Aquilo era real. Era um lugar de gente que estava na batalha, não um santuário de regras.
A galera tá toda no cursinho ou na faculdade agora, disse Flávio coçando a cabeça. A casa fica mais cheia à noite, mas o barulho é só na cozinha. A gente respeita o silêncio nos quartos. Ele me mostrou o resto da casa. 2 quartos no térreo, um banheiro, a cozinha e uma área de serviço nos fundos com uma máquina de lavar que parecia um trator. Subimos uma escada de madeira que rangia a cada passo. No andar de cima havia mais 3 quartos e outro banheiro. Os 2 da frente já estão ocupados, a vaga é essa aqui. Ele parou em frente à última porta do corredor, a porta do quarto do fundo. Era o único quarto que não ficava de frente para a rua. A janela, pequena e alta, dava para o telhado da casa vizinha. O quarto era pequeno, quase um cubículo. Cabia uma cama de solteiro, uma escrivaninha velha de metal e um guarda-roupa embutido com as portas que não fechavam direito. Era meio sombrio, mesmo com a luz acesa, mas era individual. Era meu. É meio pequeno, mas é o mais silencioso de todos, comentou Flávio como se lesse minha mente. Ninguém passa aqui no corredor, então é paz total para estudar. Eu não pensei 2 vezes, a paz era tudo o que eu precisava. Fechei negócio com ele ali mesmo. Me mudei no fim de semana seguinte. Os primeiros dias foram de adaptação. Conheci os outros moradores, todos na mesma faixa de idade que eu, todos na mesma luta. A rotina era brutal. Eu saía de casa às 7 da manhã e só voltava depois das 10 da noite, depois do último período de aulas e da sessão de estudos na biblioteca do cursinho. Em casa era mais um banho, um sanduíche e mais estudo até meus olhos arderem. Eu dormia 4, 5 horas por noite. E o quarto do fundo, de fato, era silencioso. Um silêncio quase absoluto, que no começo eu adorei. O problema começou umas 3 semanas depois da minha mudança. Numa noite de terça-feira, eu estava debruçado sobre uma lista de exercícios de química orgânica, uma matéria que sugava minha alma. Era quase 2 da manhã. A casa estava mergulhada no silêncio que eu tinha aprendido a apreciar. Foi quando eu ouvi um som baixo, quase imperceptível. Um risque, risque, risque. Parei de respirar para tentar identificar. Parecia vir de dentro do meu próprio quarto. Verifiquei tudo. A janela estava fechada. Nenhuma goteira. Olhei debaixo da cama. Nada. O som parou. Dei de ombros. Cansaço, pensei. Você está tão cansado que está ouvindo coisas. Voltei para a minha lista de exercícios. Minutos depois, o som retornou. Risque, risque, risque. Era um som seco, repetitivo. Parecia o som de uma ponta de caneta ou lápis riscando um papel com força. Só que não havia papel, nem caneta, além das minhas. E eu estava parado. Levantei e colei o ouvido na parede que me separava do banheiro. Nada. Colei na parede que dava para o corredor. Silêncio. O som parecia vir da parede dos fundos, a que dava para o nada, para o telhado do vizinho. Era impossível. Balancei a cabeça, esfreguei os olhos, tomei um copo d'água e voltei para a cama. Decidi que era melhor dormir. O cansaço estava me pregando peças. Nos dias seguintes, o som se repetiu, sempre na madrugada, sempre quando a casa estava em completo silêncio. Eu tentei racionalizar. Podia ser um rato nas paredes, um galho de árvore raspando no telhado, qualquer coisa. Mas o som era tão específico. Era o som da minha própria rotina, o som de um estudante debruçado sobre os livros. Comecei a ficar incomodado. Não era medo, era irritação. Aquilo quebrava a minha concentração, que já era pouca. Uma noite, farto daquilo, saí do quarto e fui até a cozinha. Flávio estava lá, sentado à mesa, com uma xícara de café na mão e um livro de cálculo na outra. Ele parecia ter a minha idade quando estava naquele estado de exaustão. E aí, Daniel, sem sono também? Na verdade, é o contrário. Tô tentando estudar, mas tem um barulho estranho vindo do meu quarto. Parece um rato, sei lá. Fica arranhando a parede. Flávio levantou os olhos do livro.
Ele não pareceu surpreso. Ele pareceu cansado. Uma outra camada de cansaço por baixo da exaustão dos estudos. Ah, o barulho. Às vezes a gente ouve coisas nessa casa. É velha, a tubulação é toda estranha. Ignora que uma hora para. A resposta dele não me convenceu. Foi rápida demais, ensaiada demais. Mas eu estava tão esgotado que não insisti. Voltei para o quarto, o som tinha parado. As semanas foram passando e a pressão do vestibular aumentando. Simulados, listas de exercícios, aulas extras. Eu vivia à base de café e comprimidos de cafeína. Estava mais magro, com olheiras que competiam com as do Flávio. E as coisas no quarto começaram a piorar. O som de arranhado ficou mais nítido. Agora, eu podia jurar que era uma caneta esferográfica, daquelas baratas, sendo pressionada contra o papel com uma força desnecessária. E junto com o som veio outra coisa. Uma noite eu levantei a cabeça dos livros com a vista embaçada e olhei na direção da escrivaninha. Por uma fração de segundo, eu vi um vulto sentado na minha cadeira. Uma silhueta escura, curvada para a frente na mesma posição que eu ficava por horas a fio. Foi tão rápido que meu cérebro demorou a processar. Pisquei e não havia nada ali. A cadeira estava vazia. Meu coração deu um pulo dentro do peito. Desta vez, não era só um som. Eu tinha visto algo. Levantei, acendi a luz do teto, olhei em volta. Nada. Absolutamente nada. É o sono, eu disse a mim mesmo em voz alta. Você precisa dormir, Daniel. Mas o sono não vinha mais com facilidade. Eu me deitava e ficava esperando o som começar. E ele sempre começava. Risque, risque, risque. Chegou a um ponto em que eu comecei a ouvir sussurros misturados ao som. Frases desconexas, palavras soltas. Hipotenusa, benzeno, mitocôndria, ponto de ebulição. Eram fragmentos das matérias que eu estudava o dia inteiro, mas a voz não era a minha. Era um sussurro seco, sem vida. Meu rendimento no cursinho despencou, eu não conseguia me concentrar. Cochilava durante as aulas, errava questões fáceis nos simulados. Comecei a ficar desesperado. A prova estava chegando e eu estava regredindo. Aquele quarto que deveria ser meu refúgio de paz tinha se tornado uma câmara de tortura. Certa noite, o ápice. Eu tinha tomado 3 comprimidos de cafeína para tentar varar a madrugada estudando para um simulado geral, que aconteceria no dia seguinte. Por volta das 3:30 da manhã, o som da caneta começou mais alto e mais frenético do que nunca, e os sussurros também. A nota de corte. Tem que passar, não vai dar. A nota de corte. A frase se repetia, de novo e de novo. Eu não aguentei. Num impulso de raiva e desespero, eu dei um soco na escrivaninha. Para! Gritei para o quarto vazio. O som cessou no mesmo instante. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. E nesse silêncio, eu senti uma mudança na atmosfera. O ar ficou gelado. E eu soube, com uma certeza que não vinha da lógica, que eu não estava sozinho. Virei a cabeça lentamente na direção da cadeira. Ele estava lá. Não era um vulto, não era uma sombra. Eu o vi com clareza, sob a luz amarelada do meu abajur. Sentado na minha cadeira, de costas para mim, estava um rapaz. Ele usava uma camiseta surrada e calça jeans. Era magro, com os ombros curvados para a frente. A cabeça estava baixa, como se ele estivesse lendo algo na escrivaninha. E ele estava tremendo. Um tremor fino, constante. Fiquei paralisado, meu corpo inteiro congelou. Eu não conseguia gritar, não conseguia me mover. Tudo o que eu podia fazer era olhar para as costas daquele estranho sentado na minha cadeira, no meio da madrugada. Ele não parecia notar minha presença. Continuava ali, tremendo, como se estivesse preso num momento só seu. Não sei quanto tempo fiquei assim. Segundos, minutos. Pareceu uma eternidade. Então, lentamente, muito lentamente,
Ele começou a levantar a cabeça. Eu vi seu cabelo escuro e desgrenhado se mover. E eu sabia que se ele se virasse, se eu visse o rosto dele, alguma coisa terrível aconteceria. Algo dentro de mim se quebraria para sempre. Esse pensamento me deu forças. Com um grito engasgado, eu me joguei para trás, caí da cama e me arrastei para fora do quarto, de quatro, sem olhar para trás. Corri pelo corredor escuro, desci as escadas tropeçando nos degraus e invadi a cozinha onde a luz estava acesa. Flávio estava lá no mesmo lugar de sempre, com seu café e seu livro. Ele levantou a cabeça quando me viu entrar, pálido, suando e sem fôlego. O olhar dele mudou. O cansaço deu lugar a uma expressão de pena e reconhecimento. Você viu, não foi? Eu não consegui responder, apenas assenti com a cabeça, tremendo tanto quanto o rapaz no meu quarto. Senta aí, disse ele com a voz baixa. Vou passar um café para você. Ele se levantou, pegou outra xícara e começou a preparar o café, tudo com movimentos lentos, como se soubesse que aquele momento chegaria. Ele me entregou a xícara fumegante. Minhas mãos tremiam tanto que o líquido quase derramou. Desculpa, disse ele sem me olhar. Eu devia ter te avisado. A gente evita falar para não assustar quem chega, mas com você, parece que foi mais forte. O que era aquilo, Flávio? Quem era aquele cara? Ele suspirou, um suspiro que parecia carregar o peso do mundo. Sentou-se na minha frente. O nome dele era Giovanni. Flávio começou a contar a história. Giovanni tinha morado na República uns 4, talvez 5 anos antes. Era de uma cidade ainda menor que a minha, de uma família muito humilde. O sonho dele era passar em medicina, assim como eu, e ele era brilhante. Um dos caras mais inteligentes que Flávio já tinha conhecido. Mas ele era obcecado. Não era só esforçado, era doentio. Ele não dormia, Daniel. A gente via a luz do quarto dele acesa a noite toda. Ele se entupia de tudo que era porcaria para ficar acordado. Guaraná em pó, café, comprimidos. Ele só falava de estudo, de nota de corte, de concorrência. A gente tentava chamar ele para sair para tomar uma cerveja, mas ele nunca ia. Dizia que era perda de tempo. Giovanni morava no mesmo quarto, o quarto do fundo. Ele dizia que era o melhor, o mais silencioso. No primeiro ano, ele bateu na trave. Faltaram poucos pontos. No segundo, a mesma coisa. A cada resultado negativo, ele ficava pior, mais fechado, mais frenético. Ele começou a falar sozinho. A gente ouvia ele do corredor repetindo fórmulas, datas históricas e o som da caneta, a noite toda. Aquele risque, risque, risque. A gente se acostumou. Era só o Giovanni estudando. No terceiro ano dele, a coisa desandou de vez. Ele emagreceu tanto que parecia um esqueleto. As olheiras iam até o meio do rosto. Ele começou a ter surtos, crises de choro no meio da madrugada, seguidas de acessos de raiva onde ele socava a parede. Ele estava se desfazendo na nossa frente e a gente não soube o que fazer. Ninguém sabia. Uma semana antes da prova, ele surtou de vez. O dono da casa veio aqui cobrar um aluguel atrasado e ouviu os gritos. Entrou no quarto. Disse que o Giovanni estava sentado no chão, no escuro, tremendo e falando coisas sem sentido. As paredes do quarto estavam todas riscadas com fórmulas e palavras. Ele tinha escrito nas paredes com a ponta de um clipe. A família foi chamada, levaram o Giovanni embora. Ele foi internado numa clínica psiquiátrica. E depois? Perguntei com a voz fraca. Ninguém sabe ao certo. A família cortou contato. O que se diz é que ele nunca se recuperou, que ficou preso naquele estado, revivendo a pressão, a véspera da prova, para sempre. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas o som da geladeira velha funcionando. Ele não é mau, Daniel, disse Flávio por fim. Ele não quer te machucar. Ele só está lá, revivendo o próprio inferno. A gente acha que ele deixou um pedaço dele naquele quarto. Uma impressão, uma energia, sei lá o nome que se dá para isso. De vez em quando,
Alguém mais sensível, ou alguém que está no mesmo estado de estresse que ele estava, acaba vendo, acaba sentindo. Eu entendi tudo. O som da caneta, os sussurros, a figura curvada. Não era um fantasma no sentido clássico da palavra. Era uma memória, um eco de dor tão profundo que tinha manchado o próprio espaço físico. E eu, com meu próprio desespero, minha própria exaustão, tinha de alguma forma sintonizado naquela mesma frequência. Não dormi mais no quarto. Naquela noite arrastei um colchão para a sala e dormi lá. Nos dias seguintes, Flávio trocou de quarto comigo. Ele era mais velho, mais calejado. Ele disse que com ele as coisas eram mais fracas, que ele raramente sentia algo. Fiquei com o antigo quarto dele de frente para a rua, com o barulho dos carros passando. Foi a melhor noite de sono que tive em meses. Fiz o simulado no dia seguinte e fui um desastre. Mas, pela primeira vez, eu não me importei tanto. Havia coisas piores do que não passar no vestibular. Muito piores. Passei as últimas semanas antes da prova final estudando na biblioteca, na casa de colegas, em qualquer lugar, menos na República. Eu só voltava para dormir. Prestei o vestibular sem a confiança dos anos anteriores, mas com uma estranha calma. Contra todas as expectativas eu passei. Não em medicina, não na federal. Passei em fisioterapia numa boa faculdade particular, com uma bolsa parcial que consegui por causa da minha nota. Meus pais ficaram felizes. Eu fiquei aliviado. Senti como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Mudei da República assim que as aulas começaram. Nunca mais voltei àquela rua. Flávio e eu mantivemos contato por um tempo, mas a vida nos afastou. Soube que ele se formou e voltou para a cidade dele. Hoje, como eu disse, sou fisioterapeuta, tenho minha clínica, minha vida, mas às vezes, quando estou trabalhando até tarde, sozinho no consultório, com a cidade em silêncio, eu ouço. É baixo, quase imperceptível. Risque, risque, risque. E eu sei que é só a minha cabeça. Mas por um instante eu sinto o cheiro de mofo daquela casa e vejo a imagem de um rapaz curvado sobre uma escrivaninha, tremendo, preso para sempre na véspera de uma prova que nunca mais vai conseguir fazer. E rezo para que onde quer que ele esteja, ele tenha encontrado um pouco de paz. Uma paz que naquele quarto ele nunca teve. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. As pessoas têm a mania de achar que as histórias de terror mais assustadoras envolvem monstros, demônios com nomes difíceis ou casas com um histórico de 100 assassinatos. Mas a verdade que eu conheci é que o verdadeiro pavor não nasce do extraordinário. Ele brota do comum, do humano, daquele erro estúpido que qualquer um de nós poderia cometer num dia ruim. Ele cresce em lugares quietos, abafados, onde a dor já é o pão de cada dia. Meu inferno pessoal tinha um nome quase poético: Repouso da Divina Misericórdia. Um nome bonito para um lugar que não tinha nada de divino e muito menos de misericordioso. Eu fui para lá no começo de 2008. Tinha 26 anos e um buraco no peito do tamanho do mundo. Minha mãe tinha falecido fazia uns 6 meses, de um jeito rápido. Um câncer que a levou em menos tempo do que a gente levou para entender o que estava acontecendo. E eu não soube lidar. Deixei o trabalho, parei de sair de casa e vivia numa espécie de neblina cinzenta, onde os dias se arrastavam sem cor e sem sentido. Foi uma tia minha, muito religiosa, que veio com a solução. Falou com meus avós, com meu pai, e convenceu todo mundo que eu precisava de um tempo longe de tudo, num lugar de paz, para me reconectar com Deus e comigo mesma.
O tal repouso era de uma conhecida dela, uma mulher temente a Deus que ajudava moças e senhoras com problemas de espírito. A palavra depressão nunca foi dita, claro. Era sempre tristeza na alma, fraqueza espiritual. E eu, dopada de apatia, aceitei. Acho que no fundo qualquer lugar servia, desde que não fosse a minha própria casa, que cheirava a ausência. O lugar ficava longe, bem longe. Depois de umas 2 horas de asfalto, o carro do meu pai entrou numa estrada de terra vermelha que parecia não ter fim. O caminho era cercado por um mato alto e seco, e o sol de fevereiro castigava a lataria do carro. O repouso da Divina Misericórdia era um casarão antigo, um dia talvez imponente, mas que agora parecia cansado. A pintura branca estava descascada, revelando o cinza do reboco por baixo, e manchas escuras de umidade desciam das calhas como lágrimas sujas. Tinha 2 andares, janelas altas e um portão de ferro pesado que rangeu como um animal ferido quando meu pai o empurrou. Quem nos recebeu foi a própria irmã Dolores. Ela não era uma freira de verdade, não que eu saiba, mas se vestia como uma. Usava um hábito simples, de um tecido pesado e escuro, mesmo naquele calor infernal. Era uma mulher alta, magra a ponto dos ossos do rosto se destacarem, e tinha um olhar penetrante que parecia medir o peso dos seus pecados só de te encarar por 3 segundos. Ela não sorriu, apenas apertou a mão do meu pai, me olhou de cima a baixo e disse com uma voz sem melodia nenhuma: "A casa do Senhor está de portas abertas, mas aqui dentro as regras são dele e minhas." Meu pai, um homem bom, mas completamente perdido em como me ajudar, pareceu aliviado. Deixou minha mala pequena no chão, me deu um abraço desajeitado e prometeu voltar em 1 mês para me visitar. Eu vi o carro dele se afastar, levantando uma nuvem de poeira vermelha, e senti um nó na garganta. Pela primeira vez em muito tempo, senti alguma coisa além daquela névoa. Era medo. A rotina lá dentro era brutal na sua monotonia. Acordávamos às 5 da manhã, com o som de um sino de mão que irmã Dolores balançava no corredor. A primeira hora era de oração, de joelhos no chão frio de uma capela improvisada numa sala grande, onde o único luxo era um crucifixo de madeira escura na parede. O café da manhã era pão, margarina e um café ralo, comido em silêncio absoluto. Depois vinham as tarefas: limpar os banheiros, varrer os pátios, lavar a roupa de cama de todas as internas, cuidar da pequena horta nos fundos. Tudo sob o olhar vigilante da irmã Dolores, que se movia pela casa como um fantasma, aparecendo nos cantos quando a gente menos esperava. Qualquer conversa fora de hora, qualquer risada, era punida com um jejum de silêncio que podia durar um dia inteiro. Éramos 12 mulheres lá dentro, cada uma com sua própria névoa particular. Tinha a dona Cleide, uma senhora de uns 60 anos que já estava ali há tanto tempo que parecia parte da mobília. Tinha a Carla, uma garota da minha idade que, segundo os boatos, tinha tentado se matar depois que o noivo a largou. E tinha as outras, rostos cansados e histórias que ninguém contava em voz alta. A gente se comunicava por olhares, por pequenos gestos. Um aceno de cabeça, um suspiro compartilhado durante a limpeza. Eram pequenas faíscas de humanidade num lugar que parecia feito para apagar qualquer uma delas. O meu quarto, que na verdade era um dormitório coletivo no 2º andar, tinha 6 camas de ferro, 3 de cada lado. O cheiro ali era uma mistura permanente de mofo, suor e o desinfetante barato com cheiro de pinho que a gente usava para limpar o chão. Fiquei com uma cama de cima perto da janela, que dava para um pedaço do matagal que cercava a propriedade. À noite, o único som era o dos grilos, e às vezes o choro baixo e abafado de alguém em outro canto do quarto. Eu já estava lá há quase 2 meses. A névoa da minha tristeza não tinha se dissipado, mas tinha mudado de forma. Agora,
Ela era misturada com o tédio, a resignação e uma raiva baixa e constante daquele lugar. Eu contava os dias para a visita do meu pai. Foi então, numa tarde de quinta-feira, que ela chegou. Eu estava capinando um canteiro na horta, o sol queimando minha nuca, quando ouvi o rangido do portão. Um carro velho, um Fiat Uno branco e amassado, parou lá na frente. Um casal de mais idade, com rostos marcados pelo sol e pela preocupação, desceu acompanhando uma moça. Eles conversaram por um tempo com irmã Dolores, em voz baixa. A moça não dizia nada. Apenas olhava para o chão de terra batida, os braços cruzados na frente do corpo como se sentisse frio. Quando irmã Dolores a trouxe para dentro, ela passou por nós na horta. Eu a olhei de perto. Devia ter uns 30 anos, talvez um pouco mais. Era bonita, de um jeito sofrido. Tinha cabelos castanhos compridos, mas sem vida, e olhos muito verdes que pareciam vazios. Seu nome, a gente soube depois, era Sílvia. Ela foi instalada na cama de baixo que ficava do outro lado do dormitório, na diagonal da minha. Desde o primeiro momento, ficou claro que Sílvia era diferente. Se nós éramos ilhas de tristeza, ela era um continente inteiro de tormento. Não falava com ninguém. Nas refeições, mal tocava na comida. Passava horas sentada na beira da cama, encarando a parede descascada à sua frente, como se assistisse a um filme que só ela podia ver. Ela tinha um tique, uma mania de esfregar os dedos da mão direita uns nos outros, sem parar, como se tentasse limpar uma sujeira invisível. Irmã Dolores parecia ter uma atenção especial com ela. Não era uma atenção de cuidado, mas de vigilância. Às vezes, eu via a irmã parada na porta do dormitório, só observando Sílvia em seu estado catatônico. A primeira coisa estranha aconteceu umas 2 semanas depois da chegada dela. Era madrugada, umas 2 ou 3 da manhã. Eu acordei com um som. Era um som baixo, metálico e ritmado. Um tim-tim, tim-tim, fraco, mas insistente. Parecia muito, mas muito mesmo, o som de uma campainha de bicicleta. Aquelas antigas, de metal. O som vinha de longe, talvez de fora da casa. Pensei que podia ser algum vigia de alguma propriedade vizinha. Sei lá. Ignorei e tentei voltar a dormir. Na noite seguinte o som voltou, mesma hora, mesmo ritmo, tim-tim, tim-tim. Dessa vez parecia um pouco mais perto, e junto com ele ouvi outra coisa, um ruído baixo de arrasto, um sh-clac, sh-clac, como se fosse uma corrente de metal raspando de leve no chão. Fiquei deitada, imóvel, apenas ouvindo. Olhei pelo quarto e todas as outras pareciam dormir. O som durou uns 5 minutos e depois parou. 2 dias depois, durante o café da manhã, quebrei o voto de silêncio. Me inclinei na direção de Carla, que estava do meu lado. "Você tem ouvido um barulho de noite?" sussurrei. Ela me olhou, os olhos arregalados. "Um sino de bicicleta?" Eu assenti. "E uma coisa arrastando?" Ela completou, a voz quase inaudível. "Sim." A gente se olhou por um instante e o medo foi uma coisa palpável entre nós. Não falamos mais nada porque sentimos a sombra de irmã Dolores se aproximando da nossa mesa. O som se tornou nosso companheiro noturno. Quase toda noite, lá pelas 2 da manhã, a sinfonia macabra começava. O sininho e a corrente. E agora tinha mais uma coisa. Um cheiro. Um cheiro estranho de terra molhada e ferrugem que invadia o dormitório junto com os barulhos. Era um cheiro forte, que entrava pelo nariz e parecia grudar na garganta. Algumas das outras mulheres começaram a comentar. Falavam baixo nos cantos durante as tarefas. Todas ouviam, todas sentiam o cheiro, mas a reação mais intensa era a de Sílvia. Quando os sons começavam, o corpo dela na cama de baixo ficava completamente rígido. Ela se cobria da cabeça aos pés com o lençol fino e ficava ali, um casulo de pavor, sem se mexer até que tudo parasse. Ela nunca falou sobre isso, mas era óbvio que ela ouvia e sentia tudo com muito mais intensidade que nós.
Um dia, durante a tarde, passei perto dela enquanto ela dobrava umas roupas de cama. O cheiro de terra e ferrugem estava impregnado nela, como se fosse seu perfume. Senti um arrepio que não tinha nada a ver com o clima. A atmosfera na casa, que já era pesada, ficou quase irrespirável. A gente vivia num estado de tensão constante. Durante o dia, a opressão silenciosa de Irmã Dolores. Durante a noite, a expectativa dos sons e do cheiro. A falta de sono estava deixando todo mundo no limite. As mulheres estavam mais irritadiças, mais chorosas. Irmã Dolores, percebendo a agitação, aumentou a dose de orações e de tarefas. Para ela, era o diabo tentando nossas almas. A coisa chegou no seu auge numa noite de tempestade. Chovia muito forte, o vento batia nas janelas e os relâmpagos iluminavam o dormitório em flashes rápidos e assustadores. Naquela noite, os sons não começaram. Em vez disso, o que nos acordou foi um grito. Um grito agudo, aterrorizado, que veio da Dona Cleide. Eu sentei na cama num pulo, o coração na boca. Num clarão de um relâmpago, eu a vi. Ela estava de pé, no meio do corredor entre as camas, apontando para o canto onde Sílvia dormia. O rosto dela estava branco, os olhos saltados. Ali, meu Deus, tem uma coisa ali. Ela gaguejava. Irmã Dolores entrou no quarto como um furacão segurando um lampião a gás que jogava uma luz amarelada e trêmula pelo cômodo. O que é isso? Que gritaria é essa, Cleide? Tinha uma coisa, um vulto, agachado do lado da cama dela. Dona Cleide soluçava, apontando para a cama de Sílvia. Irmã Dolores marchou até a cama. Sílvia estava encolhida, tremendo sob o lençol. A irmã puxou o tecido com força. Não tinha nada ali, claro. Histeria, coisa do inimigo se aproveitando da sua fraqueza. A voz de Irmã Dolores era como o estalar de um chicote. Pra capela, agora. Vai passar a noite de joelhos pedindo perdão por perturbar a casa. Ela arrastou Dona Cleide para fora do quarto, que ainda chorava e dizia que tinha visto, que não era mentira. Nós ficamos ali, no escuro, ouvindo a chuva e o som dos soluços dela se afastando pelo corredor. Ninguém mais dormiu naquela noite. Depois daquele episódio, a situação se deteriorou rápido. Sílvia parecia estar definhando. Emagreceu muito, olheiras profundas marcavam seu rosto e ela mal saía da cama. Às vezes, durante o dia, eu a ouvia sussurrar coisas ininteligíveis conversando com a parede. Irmã Dolores passou a trancá-la no quarto durante as tarefas, dizendo que ela precisava de recolhimento. A gota d'água veio umas 3 noites depois da tempestade. Era uma noite calma, sem chuva. Os sons da bicicleta voltaram, mas dessa vez, mais altos, mais nítidos. Pareciam estar dentro do quarto. O cheiro de ferrugem era tão forte que me deu náuseas. De repente ouvimos um barulho vindo da cama de Sílvia. Um som de luta, de debate. E a voz dela, pela primeira vez em semanas, clara e desesperada. Não, por favor, não, me deixe. A gente ficou paralisada de medo. Ninguém teve coragem de acender a luz, de ir ver o que era. Apenas ficamos ouvindo os sons abafados de choro e súplica que vinham do canto dela. Durou uma eternidade, talvez uns 10 minutos. Depois, silêncio. Na noite seguinte, ninguém queria apagar as luzes. A gente ficou sentada nas camas em silêncio, apenas esperando. Mas nada aconteceu. Não teve som de sino, nem cheiro de ferrugem. Era um silêncio pesado, anormal, quase tão assustador quanto o barulho. Foi por volta da meia-noite que ouvimos o som de um motor. Era um carro se aproximando devagar pela estrada de terra. As luzes dos faróis, amareladas e fracas, varreram a janela do nosso quarto. Olhei lá para fora e vi um carro velho, acho que era um Opala de uma cor escura e indefinida, parar em frente ao portão. Ouvimos o rangido do portão se abrindo e passos pesados no andar de baixo. A porta do nosso dormitório se abriu. Era Irmã Dolores. Ela não acendeu a luz. Apenas disse com a voz baixa e grave: Sílvia, levante-se.
2 homens de aparência rústica, com mãos grossas de quem trabalha na roça, entraram atrás dela. Usavam bonés velhos que, na penumbra, deixavam os rostos em sombras. Não falaram uma palavra. Sílvia se sentou na cama. Na luz fraca que entrava pela janela, eu vi o rosto dela. Não tinha pânico, não tinha luta. Tinha só uma aceitação terrível, uma resignação de quem sabe que o fim chegou. Ela se levantou sem olhar para nenhuma de nós e simplesmente seguiu os homens para fora do quarto. Ela não levava nada, apenas a roupa do corpo. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto enquanto ela passava pela porta. Ouvimos os passos descendo a escada, a porta da frente batendo, o motor do carro ligando e o som se afastando, até ser engolido pela noite. Irmã Dolores ficou parada na porta por um instante. Voltem a dormir, o problema foi resolvido, e fechou a porta. Na manhã seguinte era como se Sílvia nunca tivesse existido. A cama dela estava vazia, a roupa de cama dobrada. Irmã Dolores agia como se nada tivesse acontecido, e ninguém se atreveu a perguntar. Os sons não voltaram. O cheiro desapareceu. A paz opressiva do repouso da Divina Misericórdia tinha sido restaurada. Mas para mim, a ausência do terror era mais perturbadora do que a presença dele. O que tinha acontecido com ela? Quem eram aqueles homens? Uma semana depois, meu pai veio me visitar. Eu nunca fiquei tão feliz em ver o rosto dele. Eu não contei tudo. Apenas disse que o lugar não estava me fazendo bem, que eu queria ir embora. Acho que ele viu no meu rosto um desespero que não estava lá antes, e, para minha surpresa, ele concordou. No dia de arrumar minhas poucas coisas, Irmã Dolores me mandou dar uma última geral no canto que tinha sido de Sílvia. A casa precisa estar limpa para a próxima alma que precisar de ajuda, ela disse. Enquanto eu limpava a gaveta de um criado mudo velho e capenga que ficava ao lado da cama, lembrei de ter visto Sílvia, às vezes, passando os dedos naquele mesmo canto, como se verificasse se algo ainda estava ali. Guiada por essa lembrança, levantei o papel que forrava o fundo. Era um recorte de jornal, amarelado, dobrado várias vezes até ficar do tamanho de uma caixa de fósforos. Eu desdobrei o papel com as mãos trêmulas. Era a página policial de um jornal de alguma cidade pequena da região. A data era de uns 4 meses atrás. A manchete me gelou por dentro. Jovem ciclista morre em acidente e motorista foge sem prestar socorro. Eu li a matéria inteira, o coração batendo descompassado. O texto falava de um rapaz de 16 anos que voltava para casa de bicicleta à noite numa estrada vicinal sem iluminação. Tinha sido atingido por um carro em alta velocidade. O motorista não parou. O rapaz foi encontrado na manhã seguinte por um fazendeiro. A matéria terminava com uma nota que fez todo o ar sumir dos meus pulmões. Dizia que a família pedia por justiça e que a bicicleta da vítima, um modelo antigo pintada de azul, com uma campainha de metal cromado, nunca tinha sido encontrada no local do acidente. Naquele instante tudo fez sentido. O sino, o som da corrente arrastando, o cheiro de terra molhada e ferrugem, a culpa, a fuga. Os pais a esconderam ali, naquele lugar esquecido por Deus e pelos homens, para que a justiça não a encontrasse. Mas tinha outra justiça, outro tipo de cobrança que a encontrou mesmo assim. E aqueles homens naquele carro velho não eram a polícia, eram outra coisa. Talvez a família do garoto cobrando a dívida do jeito deles. Eu nunca vou saber. Eu saí do repouso da Divina Misericórdia naquele dia e nunca mais olhei para trás. A minha névoa, a minha tristeza, não sumiu de uma hora para outra. Mas ela não me assustava mais, porque eu tinha visto o que era um inferno de verdade. Não um inferno de fogo e enxofre, mas um inferno silencioso, construído sobre uma única decisão errada numa estrada escura. Um inferno particular, cujo único som era o eco fantasma de uma campainha de bicicleta.
Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Me chamo Alessandro. Eu não costumo falar sobre isso. Na verdade, por muito tempo, eu convenci a mim mesmo de que tudo não passou de um surto, um delírio causado pela dor, pelo isolamento, um truque da minha própria cabeça. Mas tem noites que eu acordo com o eco de um chamado e a certeza volta, gelada e pesada, e eu sei que o que aconteceu em Barra do Silêncio foi real. E foi por minha causa. Tudo começou há quase 2 anos. 6 meses antes eu tinha perdido a Ana, minha esposa. Foi rápido, uma infecção hospitalar depois de uma cirurgia simples que ninguém esperava. Num dia ela estava rindo no sofá, planejando nossa viagem de aniversário de 5 anos de casados, e no outro eu estava assinando papéis que eu não conseguia ler direito por causa das lágrimas, recebendo pêsames de gente que parecia estar a quilômetros de distância. O nosso apartamento, antes barulhento e cheio de vida, virou um mausoléu. Cada canto tinha o fantasma dela. O cheiro do café que ela passava de manhã, a série que a gente assistia e que ficou parada no meio, o lado dela da cama que eu nunca mais consegui usar. O silêncio era tão alto que machucava. Meus amigos e minha família tentaram ajudar de verdade. Me chamavam para sair, traziam comida, passavam horas comigo no telefone, mas era inútil. Eu não queria companhia, eu queria a companhia dela. E como isso era impossível, eu só queria fugir. Fugir de tudo que me lembrava dela, daquele apartamento, daquela cidade. Foi numa madrugada de insônia, rolando a tela do celular sem rumo, que eu vi o anúncio. Um processo seletivo simplificado da Secretaria de Saúde Estadual. Vaga temporária para agente de endemias, para cobrir uma licença inesperada. O salário era baixo, o trabalho era braçal, mas um detalhe me chamou a atenção. O local. Distrito de Barra do Silêncio. Eu nunca tinha ouvido falar. Joguei no mapa e o ponto apareceu no meio de uma mancha verde enorme, a mais de 400 quilômetros de onde eu morava. Não tinha quase nada em volta. Era perfeito. Fiz a inscrição no dia seguinte. Uma semana depois, meu nome saiu na lista de aprovados. Eu não pensei 2 vezes. Pedi demissão do meu emprego num escritório de contabilidade. Juntei minhas economias, doei quase todos os móveis. Eu não conseguia olhar para eles. E enfiei o que sobrou da minha vida em 2 malas grandes. Meus pais acharam que eu estava louco. Minha irmã chorou. Disse que eu estava fugindo da minha dor em vez de enfrentá-la. Ela estava certa, claro. Mas enfrentar a dor parecia muito mais assustador do que me enfiar no meio do nada. A viagem foi longa. Primeiro, um ônibus de linha que demorou quase 8 horas. Depois, na rodoviária de uma cidade pequena cujo nome eu já esqueci, tive que esperar por mais 3 horas até a saída do único transporte que ia para o distrito. Não era um ônibus, era uma van antiga, daquelas que a prefeitura usa para levar e buscar pacientes. Eu era o único passageiro que não estava voltando de uma consulta médica. O motorista, um senhor de poucas palavras, pegou minhas malas e as jogou na traseira. O caminho começou em asfalto remendado, mas logo virou terra batida, vermelha e irregular. A van sacolejava tanto que eu precisava me segurar no banco da frente. A cada quilômetro a vegetação ficava mais densa, mais fechada. Eram morros e mais morros de Mata Atlântica, um verde tão escuro que parecia preto em alguns pontos. O sol do fim de tarde criava feixes de luz que cortavam a poeira que a van levantava. A sensação não era de paz, era de estar sendo engolido. Quando finalmente chegamos, o sol já tinha sumido atrás dos morros. Barra do Silêncio era exatamente o que o nome sugeria. Um vale pequeno, espremido entre as elevações. Algumas dezenas de casas simples, a maioria de alvenaria sem reboco.
espalhadas ao longo de 2 ou 3 ruas de terra. Uma igrejinha branca e um campo de futebol com as traves de madeira tortas. E silêncio. Um silêncio profundo, pesado, que o som da van desligando só fez aumentar. Uma mulher me esperava na frente do que seria o posto de saúde, uma casinha pintada de um azul desbotado. Ela se apresentou como Débora, a enfermeira-chefe. Tinha uns 40 e poucos anos, o cabelo preso num coque apertado e um olhar que parecia carregar o peso do mundo, mas ainda assim era gentil. Você deve ser o Alessandro, a gente estava te esperando. A voz dela era calma, mas firme. Sou eu, pode me chamar de Alê. Certo, Alê. Vem, vou te mostrar sua casa. É logo ali. A prefeitura que aluga para o pessoal que vem de fora. Segui ela por uma ruela lateral. O ar era úmido e tinha um cheiro forte de mato e terra molhada. A casa era pequena, a última da rua. Tinha uma varanda na frente, paredes brancas, um chão de cimento queimado liso e frio. Dentro, só o básico. Uma cama de solteiro com um colchão fino, uma mesa de madeira com 2 cadeiras, um fogão de 2 bocas com um botijão de gás do lado e uma geladeira antiga que fazia um barulho constante. É simples, mas é limpo. Amanhã cedo você passa lá no posto para eu te entregar o material e o mapa do setor. O trabalho começa às 8. Obrigado, Débora. Não por isso. Qualquer coisa, minha casa é aquela ali, a de Portão Verde. Mas ó, ela fez uma pausa, me olhando de um jeito estranho. A farmácia do posto fecha às 5. Se precisar de algo depois disso, vai ter que esperar o dia seguinte. A gente aqui se recolhe cedo. Ela se despediu e foi embora, me deixando sozinho na casa nova, com minhas 2 malas e o zumbido da geladeira como única companhia. Naquela primeira noite, eu não desfiz as malas. Tomei um banho frio, deitei na cama e pela primeira vez em 6 meses, o silêncio não me pareceu o da morte da Ana. Era um silêncio diferente, um silêncio vivo. De fora, vinha uma orquestra de grilos, sapos e todo tipo de bicho que eu não sabia o nome. Era um som constante, quase hipnótico. Eu estava exausto. Apaguei antes das 9 da noite. Os dias seguintes foram de rotina. Acordava cedo, tomava um café amargo e saía com minha bolsa de lona, o mapa e as pastilhas de larvicida. O trabalho era monótono. Bater de casa em casa, pedir licença para entrar no quintal, verificar vasos de planta, calhas, caixas d'água, qualquer coisa que pudesse acumular água. As pessoas eram, na maioria, reservadas. Respondiam com monossílabos, me observavam com uma curiosidade quieta. Eram poucas famílias e em uma semana eu já conhecia quase todos de vista. Eles eram educados, mas distantes. Ninguém perguntava muito sobre minha vida e eu agradecia por isso. Eu era o moço da dengue, uma figura funcional que aparecia e desaparecia. As noites continuavam sendo a parte mais difícil. O trabalho me cansava fisicamente, mas a mente não parava. Eu tentava ler, mas meus olhos se perdiam nas páginas. Colocava música no celular, mas cada canção de amor era uma facada. As fotos da Ana eu não conseguia apagar. Às vezes, passava horas olhando para a tela, para o sorriso dela, sentindo a mesma dor fresca do primeiro dia. A solidão que eu tanto busquei começou a me sufocar. Era diferente da solidão da cidade grande, onde você pode se distrair com barulho e movimento. Ali, a solidão era pura, densa, sem escapatória. Foi numa tarde de quinta-feira, umas 3 semanas depois da minha chegada, que aconteceu a primeira coisa estranha. Eu estava na casa de uma senhora chamada Eunice, a mais idosa do vilarejo, todo mundo dizia. A casa dela era impecável, cheia de plantas em vasos de barro e um cheiro de bolo de fubá no ar. Depois que verifiquei o quintal minúsculo e não encontrei nada, ela insistiu para que eu entrasse e aceitasse um café. Senta um pouco, meu filho, deve estar cansado de andar nesse sol. A voz dela era trêmula, mas os olhos eram vivos, espertos.
Sentei na cadeira de madeira na cozinha dela e ela me serviu uma xícara de café forte e uma fatia generosa do bolo. Conversamos um pouco. Ela perguntou de onde eu era, se eu estava gostando dali. Respondi de forma vaga, disse que estava me adaptando. O jeito dela era acolhedor, o mais perto de um carinho que eu tinha recebido desde que cheguei. Quando terminei o café e me levantei para ir embora, ela segurou meu braço. A mão dela era pequena e ossuda, mas o aperto foi firme. Alê, né? Sim, dona Eunice. Ela me olhou nos olhos e o semblante dela mudou. A simpatia deu lugar a uma seriedade profunda, quase fúnebre. Meu filho, aqui a gente se ajuda. Escuta bem o que eu vou te dizer. Se ouvir alguém te chamando de noite, não importa quem seja, não atenda. Eu fiquei sem reação, achei que tinha ouvido errado. Como assim, dona Eunice? Algum ladrão? Ela balançou a cabeça devagar, sem desviar o olhar. Quem dera fosse, não atenda, não abra a porta, não responda. É só a tristeza do vale querendo companhia. A frase ficou pairando no ar. A tristeza do vale. Aquilo não fazia sentido nenhum, mas o jeito que ela falou me causou um desconforto que eu não sabia explicar. Agradeci de novo pelo café e saí dali meio atordoado. Caminhei de volta para minha casa pensando naquilo. Obviamente era só uma superstição, uma lenda local para assustar os mais novos. Eu era um homem cético, trabalhava com fatos, com ciência, mas as palavras dela, não importa quem seja, ficaram ecoando na minha cabeça. A vida continuou. O trabalho, a solidão, as noites mal dormidas. Eu até mencionei o que a dona Eunice disse para Débora no posto de saúde. Ela só deu de ombros e forçou um sorriso. Ah, o pessoal mais antigo tem muita história, não esquenta com isso, só tranca a porta de noite, que é o que todo mundo faz em qualquer lugar. Eu tentei não esquentar, mas comecei a reparar mais nas coisas. O vilarejo realmente morria quando o sol se punha. Não se via uma alma na rua depois das 7 da noite. As janelas se fechavam, as luzes se apagavam. Só ficava o som dos bichos e a escuridão. Um mês se passou, era um sábado. O dia tinha sido particularmente ruim. A data seria o aniversário da Ana. A dor veio com força total, um soco no estômago que me deixou sem ar. Passei o dia inteiro trancado em casa, remoendo cada lembrança. À noite, para tentar aplacar a angústia, abri uma garrafa de cachaça que tinha comprado na única venda do distrito. Bebi um copo, depois outro. O álcool não ajudou, só deixou a tristeza mais melada, mais pegajosa. Eu estava sentado na cadeira da cozinha, olhando para uma foto nossa no celular, quando percebi o som, ou melhor, a falta dele. A orquestra de grilos e sapos tinha parado. De repente, não foi diminuindo, simplesmente cessou. O silêncio que se instalou era diferente do silêncio normal dali. Era um silêncio de vácuo, pesado, antinatural. Como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Foi quando eu ouvi. Primeiro foi baixo, quase um sussurro no vento. Eu achei que era a cachaça, minha mente pregando peças. Fiquei parado, segurando o copo, o coração começando a bater mais rápido. E então veio de novo, mais claro, inconfundível. Alê, era a voz dela. Era a voz da Ana. Meu corpo inteiro gelou. Não era uma lembrança. Era um som vindo de fora da casa. Soltei o copo que caiu no chão e se espatifou, mas eu nem ouvi o barulho. Fui andando devagar até a janela da sala, minhas pernas tremendo. Olhei pela fresta da cortina. A escuridão lá fora era completa, mais densa do que o normal. Não dava para ver nada. Amor, abre para mim. A voz estava mais perto agora, bem do lado de fora da porta. Meu cérebro gritava que era impossível, que era loucura, que eu estava bêbado e de luto e minha cabeça estava criando aquilo. Mas meu coração se encheu de uma esperança tão dolorosa, tão terrível que eu comecei a chorar. E se fosse verdade? E se por algum milagre, por alguma coisa que eu não entendia,
ela estivesse ali. Eu tô com frio, Alê. Por que você me deixou aqui fora? Cada palavra era uma punhalada. Era o jeito dela falar, o tom de manha que ela fazia quando queria alguma coisa. Eu caminhei até a porta, a mão suando, a respiração presa na garganta. As palavras da dona Eunice vieram à minha mente. Não importa quem seja. Mas e se fosse ela? Como eu poderia não abrir? Coloquei a mão na maçaneta, estava gelada. Toque, toque, toque. Uma batida na porta. Não era uma batida forte de quem quer arrombar. Era uma batida leve, ritmada, paciente, como a que Ana costumava dar na porta do banheiro quando eu demorava muito. Eu voltei para você, meu amor, é só abrir. A voz era um sussurro agora, como se ela estivesse com os lábios colados na madeira. Eu conseguia sentir a vibração das palavras na ponta dos meus dedos, que ainda estavam na maçaneta. Eu fechei os olhos. A imagem da Ana sorrindo veio com força total. A saudade era uma dor física, insuportável. Eu precisava que aquilo fosse real. Eu queria que fosse real mais do que qualquer coisa no mundo. Girei a chave, destranquei a porta e foi a última coisa de que me lembro. Acordei com o sol batendo no meu rosto. Eu estava caído no chão, ao lado da porta, com o corpo todo doído, como se eu tivesse levado uma surra. Minha cabeça latejava e minha boca estava seca, mais seca do que qualquer ressaca que eu já tive na vida. Levei um tempo para entender onde eu estava. A porta estava fechada, mas destrancada. Os cacos do copo ainda estavam no chão da cozinha. Levantei com dificuldade, me apoiando na parede. Fui até a cozinha e bebi água direto da torneira. 1 litro inteiro, talvez mais. Olhei pela janela. O dia estava claro, o céu azul. As pessoas já se movimentavam lá fora, o som de conversas distantes chegava até mim. Tudo parecia normal. Devagar, a memória da noite anterior voltou, em flashes. A voz, a batida, a minha mão na maçaneta. Eu abri a porta? Eu não conseguia lembrar. Devo ter desmaiado de bêbado antes, foi isso. Só pode ter sido isso. Olhei para o calendário de parede que veio com a casa. Era uma segunda-feira, 27 de maio. Senti um calafrio. Sábado tinha sido dia 25. Eu tinha perdido um dia inteiro. O domingo tinha simplesmente desaparecido da minha vida. Antes que eu pudesse processar o pânico que começou a borbulhar no meu peito, ouvi uma batida na porta. Uma batida de verdade, forte, urgente. Meu coração deu um salto. Recuei instintivamente. Alê, é a Débora, abre aqui. Relutante, eu abri a porta. Débora estava parada na minha varanda e o rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de preocupação. Ela não sorriu. Alê, você precisa arrumar suas coisas, agora. O quê? Por quê? O que aconteceu? A ordem veio de cima, Alê. Disseram que é uma emergência familiar, mas não deram detalhes. Pediram sua transferência imediata. O carro da prefeitura já está vindo te buscar para te levar até a rodoviária. Familiar, problema? Eu não estava entendendo nada. Minha família estava bem, eu tinha falado com minha mãe na sexta. Débora, que história é essa? Ninguém me ligou. Ela não me olhou nos olhos, desviou o olhar para a rua. A ordem veio de cima, Alê. Não discute, por favor, só arruma suas coisas. O motorista não pode esperar. A urgência na voz dela era real. Tinha algo muito errado. Mas eu estava tão confuso, tão quebrado física e mentalmente, que não tive forças para discutir. Voltei para dentro e comecei a jogar minhas roupas de qualquer jeito dentro das malas. Enquanto dobrava uma camiseta, olhei para a porta de entrada. Na parte de fora, perto da maçaneta, havia um arranhão comprido na madeira, um arranhão que eu tinha certeza que não estava lá antes. E no chão de terra batida da varanda, bem em frente à porta, a terra parecia afundada, remexida, como se alguém tivesse ficado parado ali por muito, muito tempo. Em menos de 15 minutos, eu estava pronto. Débora me esperou do lado de fora. Quando saí com as malas, a van da prefeitura já estava parada na frente da casa, com o mesmo motorista silencioso da minha chegada ao volante.
Alguns moradores que passavam na rua pararam para olhar. Seus rostos não demonstravam curiosidade, mas uma espécie de pena, um alívio triste. Quando eu estava colocando a última mala na traseira da van, um homem que eu só conhecia de vista, um lavrador chamado João, se aproximou. Ele não disse uma palavra, apenas estendeu a mão e colocou uma coisa na minha. Fechou meus dedos em volta do objeto e deu um aperto firme. Depois se virou e foi embora. Abri a mão. Era um saquinho pequeno de pano, amarrado com uma fita vermelha. Cheirava a ervas, um cheiro forte de arruda e guiné. Entrei na van. Débora apenas acenou com a cabeça um adeus mudo. O motorista deu a partida e nós começamos a nos afastar. Olhei pelo vidro traseiro e vi Barra do Silêncio ficando para trás. Um vilarejo pacato e ensolarado no fundo do vale. Tão normal, tão tranquilo. Eu nunca mais voltei. Pedi exoneração do cargo assim que cheguei na minha cidade. Nunca soube como eles souberam. Como Débora soube que precisava me tirar de lá com urgência. Como João soube que eu precisava daquele amuleto. Nunca entendi o que era a tristeza do vale que a dona Eunice falou. Se era um espírito, uma entidade, ou só uma lenda que ganhou vida na minha cabeça de luto. Mas às vezes, no silêncio do meu apartamento, que agora parece seguro e não mais vazio, eu ainda consigo ouvir um eco fraco, distante. A voz da Ana, me chamando para abrir a porta. E eu sei, com uma certeza que me arrepia a alma, que se eu tivesse ficado em Barra do Silêncio por mais uma noite, eu teria atendido. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.